A queda da taxa Selic derrubou o rendimento dos investimentos de renda fixa, mas essa é só uma parte da história. Como a inflação também é menor agora, o efeito do aumento dos preços na rentabilidade é menos prejudicial também. Mas no fim das contas, o investidor está ganhando mais ou menos? É o tema de hoje do Cafeína. Se as previsões se confirmarem, em 2020 o Brasil pode registrar a menor inflação da história. Vamos mostrar o que isso significa na prática e como você calcula o ganho real. E a Thaís Laporte explica por que o mês de maio é temido na Bolsa. E no Pitaco, a saga da CVC, a análise do FMI sobre a reabertura das economias e a queda da Bolsa, junto com o novo recorde nominal do dólar depois da bomba sobre o vídeo com as acusações de Moro. Não esquece de curtir o nosso programa e compartilhe também o Invest News. Mandar para os amigos, para os parentes, né, Sam, o canal. Em rumo aos 100 mil seguidores, estamos quase lá. Quase lá. Tá eu pertinho. Eu vou fazer acelera porque vai lembrar do Dória. E se eu lembrar do Dória, eu vou ficar pistola com o show do Dória que ele faz ao vivo em todos os dias. Inclusive anunciou o rodízio e eu estou muito bravo com isso. Roda a vinheta. Olá, bom dia a todos, bom dia a todas. Nós já falamos aqui várias vezes que a taxa básica de juros nunca foi tão baixa assim. Mas você sabia que a inflação de 2020 pode ser a menor da série histórica? Priscila, você que levantou os dados, você que apurou os dados, de onde veio essa informação? Pois é, Sami, o pessoal no mercado financeiro, a gente já vai chegar nessa tela, mas o pessoal do mercado financeiro ele faz alguns cálculos a partir dos títulos que são negociados no mercado. A gente já falou, por exemplo, da curva futura de juros, do CDI. E aí o Guilherme Artman, que é head de renda fixa lá da Isinvest, o que ele fez? Ele pegou os títulos Tesouro IPCA, que são os títulos do Tesouro Direto, que tem taxa de juro mais inflação. Sei. E aí ele tirou os cupons desses títulos, os cupons semestrais, e aí ele calculou, então, qual que é a inflação implícita prevista de acordo com a negociação desses títulos, de acordo com a venda desses títulos. E aí, nisso, ele chegou, então, Sami, numa previsão de inflação para esse ano, para 2020, no acumulado, de 1,01%. Com isso, conversei lá com o pessoal do IBGE, pedi para eles a inflação histórica, então, o dado mais antigo é 1980. E aí, o que a gente tem aqui? O que é 79, 3 pontinhos? Não sei aqui o que é esse 79. Deve ser que não tinha ainda. Não tinha, Nossa, acho que ele 80, puxou dos últimos isso, 40 anos, enfim. Mas o Luiz Belo, que me passou as informações, ele falou, começa em 80, aqui ó, tá 80. Só que aqui a gente colocou aí da ordem decrescente, então da menor inflação para maior. Dezembro de 98, a gente teve a menor inflação anual. Vale falar que isso aqui é o IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação, foi 1,65%. Então, se essa previsão se confirmar aí de IPCA nesse ano em 1%, a gente vai ter a menor inflação aí de todo esse período, Sami. Eu queria que você comentasse... Do Guilherme, lá que fez as contas, tirou um, fez o outro, falou, os títulos estão pagando isso. Os títulos estão pagando isso. No Boletim Focus tem outra previsão, né? Isso. Que não é muito diferente, mas, se eu não me engano, é acima do 1,01%. Dá uma olhada aí. Vou pegar aqui. Ô, Sami, agora, enquanto isso, comenta pra gente, por que dezembro de 98 tinha inflação tão baixa e 93 hiperinflação, né? Bom, 93 primeiro é pré-plano real isso daqui, né? Então você vê que belezura, 2.477% de inflação, depois veio o plano real, que começa em julho de 94, as coisas se acalmaram. Aqui ele tá pegando dezembros, né? Que eu acho que é acumulada do ano, né? Ele pega dos últimos 12 meses, está pegando dezembro. Muito bem. Interessante a gente ver também que aqui a gente tinha aquele dólar que não era totalmente flutuante, era aquelas bandas, isso ficou até 99. Se você pegar o gráfico do dólar, você vai ver que 99 deu uma baita desvalorização, porque o governo ficava lá brigando, era uma maneira de controlar a inflação. Então, aí estão essas duas explicações. E como a nossa economia tem muita influência de preços do dólar, tinha mais. Com o dólar baixo, a gente também tem, exatamente, né? Ô, Sami, eu vi aqui, ó, o Focus prevê IPCA em 1,76% para esse ano.
Aí a gente teria, assim, a segunda menor. Segunda. Ou se não for a menor Mas o em Focus, 40 anos. ele demora um pouco, né, para trazer as previsões, né? Demora, eu não sei. Você falou 1,1, eu fiz as contas de cabeça. Eu vou checar. Mas eu confio em Guilherme, então 1,1 é a oficial. Uhum. Vamos lá, então, Sami. Agora a gente vai mostrar aqui o que a gente tem, esse gráfico aqui, o Sami fez. A gente pegou também as previsões do 1,01, previsão do Guilherme. Isso. O que a gente tem aqui, então? A gente pegou esse acumulado aqui, né, Sami? É o CDI, que é a taxa... Selic. É a Selic, tá? A Selic. Então é a Selic, que é a taxa que remunera aí a taxa básica de juros da economia, que é usada de referência para os investimentos de renda fixa. Então a gente pode colocar aqui para o pessoal entender essa barra azul como se fossem os rendimentos em média brutos ali da renda fixa, certo? Ao longo dos anos. Em rosinha, a gente tem o IPCA, a inflação. Boa. E aí, em roxo, a gente tem o juro real, o ganho real, que é o quanto que a pessoa ganha acima da inflação, né? Descontando a inflação. Samidana, o que a gente tem aqui, então, por exemplo, 2016, quando a gente tinha os juros bem altos, lá em 14%, 2017, a pessoa, de fato, tinha um ganho acima da inflação relevante. O que está acontecendo agora é que se a gente tiver... Os estão diminuindo. E se a gente tivesse a confirmação mesmo de inflação em 1%, ou até um pouquinho mais, o que a gente vai ter é que talvez a inflação fique tão baixinha que o nosso ganho real fique até um pouco maior do que talvez no ano passado. Mas ainda é pouco, né? A gente teve ganhos reais 3 vezes maior, mais de 3 vezes e meia maior, e no passado, né, desde o início do Plano Real, mais ainda, taxas de juros aí dessa época do começo do Plano Real, acima de 40% da inflação. Então, o Brasil sempre foi um lugar da renda fixa, de juros muito altos. Isso está mudando. Juro real aí de 2 pontos percentuais é uma tendência, né? A gente tem visto as curvas nesse modo, deve subir um pouco, mas assim, durante muitos e muitos anos falava, quando o Brasil vai ter taxa real de um dígito, parece que veio para ficar. Aí você vê os últimos anos, o que mostra que o investidor vai ter que correr mais risco se quiser ganhar mais. Seja na renda fixa em papéis mais arriscados, para não ficar com isso, ou em outros produtos, em fundo imobiliário, em fundo cambial, em fundo de ouro, em ações. Aí tem para todos os gostos e tem cards à la vontade. Isso, eu vou colocar um card especialmente, mas só para refrescar a memória da galera, quando a taxa Selic foi reduzida para 3%, a gente falou sobre uma nova postura que o investidor tem que ter nesse mundo de juros menores e de bolsa oscilando muito. Isso. E aí eu lembro que a gente falou algumas coisas, Sam, mas eu acho que vale reforçar aqui, que assim, quando a gente tem esse ganho mais difícil agora, o investidor ele tem que sofisticar os conhecimentos. Sim. E assim, isso vale tanto para aquele investidor que, eu acho que eu conheço bolsa, mas é entender melhor como que funciona a bolsa, qual que é a carteira que é boa para esse momento. E na renda fixa isso também vale, né, Sami? Tem produtos na renda fixa que pagam mais do que isso, do que a taxa Selic. Não, isso é a taxa básica. Então, teoricamente, todo mundo tinha que pagar mais que isso. Banco grande não paga, mas banco pequeno paga, mas isso ainda é taxa bruta. Bruta, tem que tirar impostos. Mas você tem renda fixa aí de bancos menores, com risco. Ontem mesmo a gente fez um café sobre isso, pagando 140%, 13% de juros ao ano. É claro que essa é a taxa imediata. Não quer dizer que a Selic vai ficar nesse patamar nos próximos 6, 7 anos. Não é isso. Mas quando a gente olha a Selic, para esse ano a gente pegou o que já aconteceu de Selic mais a projeção. Fui eu que fiz essa conta. O 13 e 12. Pegamos do Guilherme. Se isso for verdade, dá o 2,9. E aí fica a reflexão. Se você quiser ganhar mais que isso, vai ter que correr risco. Para correr risco, nosso conselho é estudar os produtos, porque você pode ter dores de barriga. Então saiba exatamente o que você está comprando. Achar que renda fixa sem risco é uma bobagem. Tem renda fixa de baixo risco, tem renda fixa de altíssimo risco. Então, dito isso, precisa me falar que hoje você vai ensinar matemática, professora Yasboca. Eu vou colocar só aqui o quadro e você que vai explicar. Vamos pro próximo. Não, essa fórmula aqui até que eu entendo. Você sabe, essa eu entendo. Como calcular o ganho real, né? Então, como calcular quanto que você ganha descontando a inflação. Você pega... É o que interessa. A rentabilidade real é onde você quer chegar. É igual a 1 mais a rentabilidade nominal. Sim. Então, rentabilidade nominal, tua rentabilidade bruta, certo, Sami? Sim. Até aqui tô falando certo.
você divide por 1 mais a inflação e depois que você tira aquele menos 1. Porque também, por exemplo, quem já esqueceu das contas lá da escola. Exato. O menos 1 vem depois. Você divide. Primeiro divide, agora, se não depois souber subtrai. isso, também desencana. Mas é que esquece isso, né, esquece. O caso sabe que tem que multiplicar depois. Aí sinto muito. Aí vai galera, comentem. Quem lembrava disso? Quem não lembrava disso? Quem não lembrava isso, volta lá. Mas também aqui virou o quê? É que o Sam é um professor muito exigente. Não, virou primeiro grau agora. Aí, ó, eu botei esse PS aqui, ó, pra ajudar a galera que não é muito fã da matemática e tal, que assim, ó, divida a rentabilidade nominal e a inflação por 100. Sim. A inflação de 4%, por exemplo, entra na fórmula como 0,04. Sami, isso aqui eu odiava. Na aula de matemática financeira, eu falava assim, mas por que eu não boto um 4 ali e 3 ali? 4% é a mesma coisa, não precisa dividir por 100. Quando você põe no Excel, você põe 4%. Se você pôr formate como decimal, ele já formata. Mas isso é uma questão para os professores do YouTube. Você pode ser contratado, inclusive, para dar aula para crianças, porque eu achei que você tem um grande talento. Eu tenho uma didática, né? Eu achei. Explicando essa super fórmula muito complexa. Se você também achou, faça perguntas de matemática, de biologia, de química para a Priscila. Muito bem. Para mim, não. Agora, do nível de 0 a 10, Sami, qual é a complexidade dessa fórmula? 0. Do que, pá? É muito simples. Não tem uma forma mais simples que isso. Você só tem a operação de divisão. Ótimo. Mas é uma fórmula super útil na vida. Somar é bem legal essa subtração é a mesma coisa. Só que você soma um número negativo, enfim. Mas é uma fórmula útil para a vida. Muito útil. Para saber quanto você está ganhando acima da inflação. Isso, quanto que... Porque o aumento dos preços corrói super desde de compra. Então bora pro próximo assunto, Samidana. Muito bem lembrado, é hora de falar com ela, que conta para a gente tudo com detalhes. Thaís Laporta, a editora do nosso site, que é o investnews.com.br. Bom dia, ela tem dica de investidores hoje. Ela explica por que os investidores morrem de medo do mês de maio. Exatamente. A maldição de maio. Você já ouviu falar na maldição de maio? Tem um ditado em inglês que diz Sell in May and go away, ou seja, vende em maio e vaza. Existe uma crença no mercado de que esse mês é mesmo péssimo para investir em bolsa. E se a gente olhar para trás, dá para entender por que maio é o mês mais temido pelo investidor. Faz algum sentido? É que lá no hemisfério norte, os analistas recomendam fazer a limpa e se mandar nesse período, porque é quando antecede a chegada do verão e também das férias prolongadas. O volume de negócios das bolsas acaba despencando por causa disso e deixa os preços mais instáveis, podendo assustar o investidor mais cauteloso. O índice Dow Jones não deixa mentir. Entre 1950 e 2013, o retorno médio nos meses quentes foi de só 0,3%, enquanto que no inverno as bolsas subiram 7,5%. Mas aqui no Brasil isso não faz muito sentido, já que todo mundo continua na ativa com a chegada do inverno. Só que se a gente olhar o desempenho do Ibovespa nos meses de maio dos últimos 10 anos, só em 2019 ele teve um retorno positivo. Uma matéria do nosso site mostra que nos últimos 25 anos, o principal índice da B3 acumulou 17 quedas em maio. Agora, a grande dúvida é se com o mundo em lockdown e as viagens suspensas, o mercado vai se comportar de maneira diferente e vai fazer desse maio um ponto fora da curva. É o que a gente vai acompanhar, né? Então é só ficar de olho no investnews.com.br para saber se as bolsas vão fazer desse maio o mais temido do ano. Um abraço e até a próxima. Bora para os nossos pitacos, Samidana. Vamos lá, deixa eu ver o primeiro aqui. Reabertura da economia é difícil e custo com erros pode ser grande, diz FMI, o Fundo Monetário Internacional. Sami, quero que você comente alguns pontos. Eles analisaram a reabertura das economias na Europa e na Ásia. A Alemanha já teve uma segunda leva de contaminação. Coreia do Sul e China também, alguns casos se surgindo. Coreia, você viu o que aconteceu? Um cara foi pra balada. Foi pra balada. E estão estimando que este cara contaminou 1.500 pessoas. Aí eu tinha ouvido 85, já aumentou. Não, é uma bela diferença, porque ele rodava as baladas. Ele foi em 5 bares, acho. Ele era o Zé Balada.
Ô, Sami, aí o que acontece? Corona Parties O fizeram. que o FMI tá falando, assim, alguns destaques? Corona Palusa. Falou que, sem a vacina, para os países se equilibrarem, os países estão tentando se equilibrar entre os benefícios da retomada econômica e o custo de outro avanço da pandemia, isso a gente já vem falando, mas o que o FMI destaca é que os custos dos erros numa ponta ou na outra são imensos. Daí o que eles falaram também é que agir muito cedo e antes de ações abrangentes para identificar rapidamente e conter as novas infecções pode colocar em jogo os ganhos no combate à disseminação da Covid. Falou que, assim, apesar dos danos psicológicos que a pandemia causa, do isolamento, falou que a recomendação é que os países atuem com cuidado e resistam ao clamor para se fazer muito rápido demais a abertura e retomada econômica e aí, com isso, correr o risco de uma recaída. Não é só essa forma. Como voltar? Ninguém sabe como voltar. O Brasil tem uma vantagem. Como a gente está atrasado na curva epidemiológica, a gente vai poder ver o que deu certo ou não. Mas ninguém sabe, até porque não é que tem pico e o vírus vai embora para casa. O vírus não vai, então a gente vai ter que saber como conviver. Um tema difícil aí, mas estou me preocupado com a segunda onda nas economias. E com a abertura pelo rápido mundo. demais, né, Seb? Bom, vamos para o segundo pitaco, então, sobre a CVC. CVC tenta reagir com um novo presidente à frente da crise. Vou trazer uns destaques aqui também, Seb. CVC, as ações caíram. empresa 77... de turismo, né? Só para deixar claro, porque não Exato, conhece. agência de viagens. As ações caíram 77% desde novembro. Antes da pandemia, a empresa já tinha divulgado um balanço indicando um lucro menor do que o esperado entre julho e setembro do ano passado. A situação piorou no começo de março com a informação de que ela tinha cometido erros contábeis que poderiam reduzir em 250 milhões a receita líquida acumulada entre 2015 e 2019. Aí veio, então, o anúncio do novo presidente, Leonel Andrade. Ele é ex-presidente da Smiles, agradou o mercado, o pessoal falou que ele é muito conceituado no mercado. E aí, Sami, o que eu queria que você comentasse? Eles falaram que tem receita e tem dinheiro para assegurar, a empresa tem caixa para sobreviver por pouco mais de um ano. E aí um consultor do setor, que é o André Castellini, da Bain & Company, disse que a CVC pode se beneficiar no futuro, porque é um segmento que deve sofrer menos do que aéreas, por exemplo, então, dentro desse segmento de turismo. Sim. E disse que também tem um custo fixo mais baixo do que as companhias aéreas, então pode ser uma empresa bem descontada. E também tem muito turismo interno também, né? Oportunidade, porque vai ficar mais difícil viajar para tudo que é canto, mas para o exterior, mais difícil ainda. Tem país que está adotando quarentena de 14 dias para qualquer pessoa que chega. Então você chega no país, não importa se você... Porque, fala assim, se a gente erradicar a epidemia, como que ela volta para cá? Com alguém de fora. Então, todo mundo que chega 14 dias de quarentena. É uma maneira, só que imagina, você vai viajar para outro país, 14 dias preso, depois vai sair, o cara precisa ter 8 meses de férias, não vai dar certo. Mas o modelo de negócio da CVC é interessante, claro que perdeu muito, teve problemas aí a empresa, mas também tem a questão da pandemia que pegou em cheio o setor. Quem que está pensando em viajar agora? Então, vamos torcer aí para a economia, para as empresas de turismo, para as agências e, por que não, para as aéreas. Muito bem, Samidana, vamos para o nosso último pitaco. Que é o pitaco bomba. Importante esse pitaco. Bolsa ontem fechou em queda de 1,51% aos 77.871 pontos. Chegou a superar os 80 mil pontos, ficou em alta a maior parte do dia. O dólar subiu 0,71%, bateu os 5,86%. Sami, quase 5,87, o novo recorde nominal. Isso depois da divulgação, da exibição do vídeo com as acusações mas ali piorou, do Sérgio né? Moro ao Bolsonaro. Porque aí depois o Bolsonaro falou, esse vídeo tinha que ser destruído. Aí o Weintraub, que é o ministro lá, o que você tá rindo? Não é o Weintraub? Weintraub, né? Weintraub, que é o ministro da Educação. Ele falou que tem que prender o STF. Eu não entendi direito. Ele quer prender o STF. Eu não entendi também. Eu sei que vai dar uma pátia de uma confusão. Tem que lembrar que até a hora que a gente gravou esse programa, tá tudo aí. Porque pode sair. Se sai na Glóbulo o vídeo, você que tem contatos lá, a Glóbulo teve acesso ao vídeo, porque se sair na Glóbulo, vai dar confusão. Você ficar rindo. Não, porque eu tô pensando aqui, não sei. Você tá achando legal. Não causa tanta instabilidade. Porque se o que, por exemplo, o antagonista ontem falou que o conteúdo do vídeo é devastador,
O Bala de advogado prata. o advogado do Moro disse que confirma todo o relato do ex-ministro. O que acontece? Se, a partir desse vídeo, né, que era a grande expectativa, o presidente Jair Bolsonaro for denunciado pela PGR, o que acontece é que se a Câmara aprovada e o prosseguimento das investigações, ele é afastado do cargo automaticamente por 180 dias. Por que o mercado se preocupa tanto com Porque isso? aí o governo vai pro saco, pai. Pode já começar processo de impeachment. A gente já tem muita incerteza. Um negócio desse ia ser muito devastador para os empresários, para os investidores, para as pessoas. Porque o que você quer saber do país? A previsão do que será o amanhã. Já é muito difícil, porque já tem o vírus. A economia complica, aí crise política não há quem aguente. Sami, para finalizar, lá fora também a Essa é pra situação acabar. não foi muito boa. Lá o Dow Jones e Nasdaq fecharam em queda. O que aconteceu? Um grupo de senadores apresentou um projeto que inclui sanções a autoridades chinesas. Então, mais uma vez, ali as tensões entre China e Estados Unidos. E o Anthony Fauci, que é o homem à frente ali do combate ao Covid lá nos Estados Unidos, a Covid-19, disse que uma reabertura dos estados sem respeito por regras e tudo pode causar vários danos, pode causar sofrimento desnecessário e mortes. Então, aí um alerta para essa reabertura lá nos Estados Unidos. O vírus não vai embora. Enfim, é a vida com os percalços dela. Desejamos aí uma ótima quarta-feira e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.